Tite ameaçado no Cruzeiro, Felipe Luiz foi vaiado no Flamengo depois de ganhar tudo e Abel Ferreira nem se conta no Palmeiras. Esses são os campeonatos regionais os quais deveriam acabar, mas pelo menos a CBF diminuiu em 5 datas em relação ao campeonato regional de São Paulo, que eram 16 datas e agora são 11 datas. Faltam 4 para acabar isso, que já deveria ter acabado há muito tempo. Já falei, o campeonato regional, ou seja, os estaduais deveriam ser nada mais do que a Série D. Você começa primeiro a âmbito regional e depois vai para âmbito nacional no segundo semestre. Ah, mas os times da Série D não vão ter o campeonato o ano todo? Agora tem a Copa do Nordeste, já tinha, agora vai ter a Copa Sudeste. Coloca esses clubes dessas Copas aí que a CBF inventou para gerar mais, vamos dizer assim, para fazer, né, um agrado ali para as federações, porque não tem lógica alguma um time de Série A, Série B e até da Série C disputar essas Copas, mas time de Série C vai disputar e até a time de Série A. Tira o time de Série A, gente. O time de Série A tem que disputar a Copa do Brasil, a Sul-Americana, a Libertadores, e o time de Série B disputa a Copa do Brasil e o Brasileirão, que é o ano todo, pontos corridos ali, muito legal, a CBF colocou outros esquemas agora. Mas campeonato estadual não dá. Só gera crise nos clubes, não tem preparo físico ideal, tem alguns jogos muito bons, mas a maioria são jogos terríveis e não é rentável. O direito de transmissão pago pelos campeonatos regionais, principalmente ali em Minas, no próprio Carioca, no Sul, não vale nada. É uma receita de um jogo grande em um estádio. Por exemplo, o Flamengo é o time do Rio que está mais ganhando 10 milhões, mesmo assim fica abaixo e está ganhando igual aos clubes pequenos de São Paulo que disputam o Campeonato Paulista, que seria o mais rentável e o que dá mais visibilidade. Isso já deveria ter acabado há muito tempo. Estouraram muitos jogadores, no meio atravancaram com o Campeonato Brasileiro, gerou crise em vários clubes os quais não necessitava disso. Isso na segunda semana de janeiro. Vocês estão brincando comigo. Na segunda semana de janeiro já tinha campeonato começando. Em dezembro acabou o Campeonato Brasileiro, acabou a Copa do Brasil, teve o Mundial. E em janeiro o pessoal já estava jogando. Agora seria nada mais nada menos que o terceiro jogo da temporada, se fosse um calendário decente. E não, estamos aí indo para as finais dos estaduais e indo agora para o terceiro jogo do Campeonato Brasileiro. Sim, o terceiro jogo do Campeonato Brasileiro. Onde você teve aí o Flamengo colocando time titular, porque ele foi jogar com o Sub-23 e se lascou, quase foi aí disputando o quadrangular da segunda divisão. O Palmeiras colocando time titular em maioria dos jogos, assim como o Corinthians, Cruzeiro nem se fala, ainda se desgastando para pegar no Campeonato Brasileiro, tendo o Campeonato Brasileiro pelo meio do caminho, assim como o Atlético também. E você fica pensando, será que o treinador tem culpa nisso tudo? Igual eu vou dar o exemplo do Cruzeiro, o Tite tem culpa? Porra, ele chegou, não teve como o cara colocar as ideias dele, algumas substituições erradas, tem algumas coisas que ele tá fazendo errado, mas o cara tá conhecendo o elenco e ele tentou manter o trabalho do Leonardo Jardim. Só que a torcida não percebeu que com o Leonardo Jardim, o time já estava caindo de produção. Com o Leonardo Jardim, o time do Cruzeiro já estava abaixo do nível que vinha jogando. No entanto, perdeu a Copa do Brasil, saiu perdendo o final do Brasileiro, que poderia ter sido campeão, não disputou da forma como deveria. Ou seja, já tinha queda de rendimento, já tinha queda de vontade de jogadores. Os jogadores não têm culpa nisso, é só o Tite. Mesmo que a filosofia de jogo não é adequada, que eu gosto da filosofia que vai pra frente, ataque bastante, mas realmente não deu tempo pro cara, tomar tanta porrada assim. E realmente algumas escolhas foram ruins, mas ele não teve um tempo para ficar com o clube dia a dia, nos jogadores dia a dia, com o time titular. O time titular se apresentou depois, foi jogar depois. Felipe Luiz, conhecendo o elenco, recebendo reforço. O time do Flamengo não foi. Os caras ganharam tudo ano passado, o próprio jogador fica meio que extasiado e fica entrando com marasmo em campo. Isso daí é real. Isso aconteceu. E aí você vê no Palmeiras, por exemplo, jogando mal contra o Corinthians, tomou uma pressão do Corinthians, foi um belo clássico, mas tomou a pressão do Corinthians, conseguiu uma vitória ali, deu uma respirada e o pessoal ainda descendo porrada no Abel, o qual, aí a gente vai para onde? Vai para a classificação do Campeonato Paulista. Classificação do Campeonato Paulista, e isso o Abel sendo criticado pra caramba, é isso daqui. O Palmeiras já está classificado em segundo. O Corinthians, o qual vem aí, a torcida até adorando o Dorival, até porque ganhou uma Copa do Brasil e tudo, tá lá em quinto e não classificou ainda, não está garantido na próxima fase. O São Paulo, que estava disputando para não cair até outro dia, agora já está classificando em oitavo. E o Santos, que tinha chance de chegar na última rodada, na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, ganhou o único jogo ali, jogando mal pra caramba e tem chance de se classificar para a segunda fase. Esses são os jogos da série dos campeonatos regionais. Você tem muitos jogos medíocres
tirando os jogos ali, os clássicos, mas a maioria dos jogos são horríveis de se ver. E com isso você fica puto, os clubes perdem dinheiro, perdem tempo, gera crise sem necessidade alguma. Será que vale a pena os regionais? Não vale, não valem a pena. Seria muito melhor fazer igual o Botafogo fez. Disputou 2 anos com o time sub-23, não classificou para a segunda fase. Num ano disputou o Brasileirão e perdeu para ele mesmo o Brasileirão. No outro ano ganhou o Brasileirão e ganhou a Libertadores sem mais. Então isso daí é a prova, a mesma coisa que o Flamengo queria fazer, que o Cruzeiro queria fazer, até o próprio Atlético, só que não conseguiram. Chegou uma hora que o time deu uma tropeçada, entra nos campos ruins, entra no jogo, culpa do próprio jogador também, que vai lá, consegue perder uns jogos fáceis, empata, aí você tem que colocar o time titular, vai desgastar o teu time e com isso você tem um Brasileirão no meio do caminho. E aí nesse calendário de Brasileirão com o regional no meio do caminho, com os estaduais no meio do caminho, quem só perde são os clubes grandes. Só os clubes grandes perdem. Até os próprios jogadores que se machucando lá na frente vai ser cobrado isso. Então não vale a pena os regionais que, graças a Deus, estão acabando. E sim, vamos ter alguns clássicos com jogos legais aí nas fases posteriores, mas no mês que vem, graças a Deus, é só brasileiro, já vem pré-Libertadores, Libertadores, os campeonatos os quais muitos querem ver mesmo, né? Querem ver seu clube jogando em altíssimo nível com outros clubes realmente que vão dar espetáculos, vão dar uns jogos melhores pelo menos. Não vão dar espetáculos, mas pelo menos jogos melhores, vamos dizer assim, certo? Se inscreve no canal, dê essa força, dê essa moral, compartilhe o vídeo, divulgue a palavra. Aí é nóis, estamos voltando com tudo, até nos vídeos longos, então precisamos da força de vocês aí, para que o canal possa crescer cada vez mais, certo? Até os próximos vídeos. Bye!